Bom dia a todos. 1 Samuel capítulo 20. Davi a um passo da morte. Davi foge para Naiote em Ramá e procura por Jonatas para tentar entender o que estava acontecendo, o que ele tinha feito para o pai dele, para que o odiasse tanto e tentasse de todas as formas matá-lo. Versículo 1. Jonatas garante que o protegeria e que seu pai não faria nada sem antes consultá-lo. Versículo 2. Davi lhe diz que seu pai sabia que Jonatas gostava dele e talvez não ia dizer nada a ele para não magoá-lo, mas que pressentia que estava a apenas um passo da morte. Versículo 3. Jonatas lhe promete que faria o que Davi quisesse para ajudá-lo. Versículo 4. Davi lhe diz que no outro dia seria lua nova, quando ele costumava sentar-se com o rei para comer o pão. Ele se esconderia no campo e aguardaria um sinal de Jonatas. Se Saul notasse sua ausência e que este lhe dissesse que Davi tinha ido a Belém oferecer sacrifícios com a família dele. Versículos 5 e 6. Se Saul dissesse que estava tudo bem, ele saberia que podia voltar, mas se ficasse muito bravo, é porque já tinha determinado matá-lo. Versículo 7. Jonatas o tranquiliza e combinam que, após sondar as intenções do pai, ele atiraria 3 flechas e mandaria um moço para buscá-las. Se ele trouxesse as flechas de volta com ele, é porque havia paz entre Saul e Davi. Mas se lhe dissesse para ir embora, era porque realmente Saul o perseguiria. Versículos 13 a 20. O rei então se assenta para comer o pão e não diz nada no primeiro dia, quando não vê a Davi. Versículos 25 e 26. No outro dia, perguntou por ele, e Jonatas lhe disse que Davi tinha ido a Belém. E a ira de Saul se acendeu contra Jonatas, ameaçando-o também de morte, caso Davi não fosse encontrado. Versículo 31. Jonatas indaga por que teria Davi que morrer, o que ele tinha feito, ao que Saul atira nele a lança contra seu próprio filho, que entende que o pai estava mesmo determinado a matar a Davi. Versículo 33. Encolerizado, ele se levanta da mesa e não comeu, e no outro dia, porque o pai o tinha humilhado. Versículo 34. Sai ao campo no outro dia com o moço e pede-lhe para buscar as flechas, como combinara com Davi. E gritando-lhe para trazer as flechas, o moço não entende nada. Mas Davi soube que realmente estava em risco, e inclinando seu rosto em terra 3 vezes, choraram juntos, ele e Jonatas. Versículos 39 a 41. Então Jonatas lhe diz para partir em paz, e juram fidelidade um ao outro, em nome do Senhor. Versículo 42 e 43. Acredita-se que essa situação terrível em que se encontrava Davi o fez escrever o Salmo 50, que reconhece a soberania do Senhor e de seus desígnios para nós, expõe a sua total confiança no Senhor. Esse capítulo revela o valor de uma amizade profunda e verdadeira. Jonatas estava disposto a renunciar à sucessão do trono de seu pai para ser leal ao amigo. Essa amizade, com certeza, era uma providência de Deus para preservar a vida de Davi. Os inimigos, como Saul, podem aparecer de várias maneiras em nossas vidas, para nos amedrontar e para nos fazer recuar, desesperar e até mesmo desistir. Mas, se ficarmos firmados nos propósitos de Deus para nós, veremos que Ele pode nos livrar, até mesmo de grandes e poderosos, como era o rei Saul. Escolha bem suas amizades e, acima de tudo, escolha ser amigo de Deus, o único que pode nos livrar de todo mal, na vida e na morte. A amizade de Jonatas e Davi é uma figura de como deve ser o nosso relacionamento com Jesus. Da mesma forma que Jonatas enfrentou o próprio pai em defesa de seu amigo, devemos nós também permanecer firmes e não abandonar a nossa confissão de fé. Mateus 10:36 diz que os inimigos do homem
seriam os da sua própria família. Por isso, não esmoreça, não desista, não desanime. Lutas virão, mas a vitória é garantida em Cristo Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã.